E aí eu me lembro que você sabia que havia uma consciência de um peso negativo na sua casa, mas você não sabia onde estava. E aí teve um momento que, por uma razão, você chegou. Eu queria que você contasse essa história, que o espírito disse para você, quando você o descobriu, que era um diabãozão. É, que ele falou que a batalha estava perdida, mas não a guerra. Conta pra gente. Naquele período, todas as manhãs, por volta de 10h30 da manhã, eu sentava na varanda, aonde eu gravava as lives ali. A disposição ali era um pouco diferente na época. E eu ali fazia minha oração, né, fazia o meu estudo de mediunidade, porque a mediunidade ela tem que ser estudada e ela tem que ser desenvolvida e tem que ser treinada. Não existe desenvolvimento sem suor. 90% suor, 10% habilidade, né? Sempre vai ser assim na vida. E aquela manhã eu sabia que tinha alguma coisa que não estava fluindo, porque tudo durante os últimos dias vinha, sempre quando estava alguma coisa para acontecer de bom, desandava. E aí eu todos os dias ali rezando, e naquela manhã em específico eu recebi uma intuição. Eu fazia uma leitura do Evangelho, fazia minha oração, né? Eu fazia a leitura antes, exatamente. Lia um trechinho do Evangelho, um parágrafo que seja, para me fazer uma conexão, né? Para fazer uma conexão. Até usava, tem os livros dos evangelhos, dos evangelistas, trazida por Emmanuel, né? E eu tenho o de Mateus, que é o maior deles. E eu sempre pegava e lia um trechinho desse, um trechinho do Pão Nosso, ou do Vinha de Luz, para fazer uma conexão. Depois eu fazia minha prece e ficava em silêncio, observando as energias em volta e tudo. E me veio por intuição, né, de que eu deveria movimentar as energias do lar. E eles começaram a mostrar que eu deveria imaginar uma nuvem branca, tipo leitosa, assim, para a gente poder entender a cor do branco, né? E a espessura, não é a espessura, mas é o formato daquilo, que entraria pela porta da frente, pelo acesso da casa. E que ele rapidamente correria todo o piso de todo o andar. Então ele entrou, passou pelo banheiro, passou pela garagem, passou pela cozinha, passou pela sala, foi para a área de serviço. E como um gelo seco, né, começava a subir pelas paredes. Ia subindo até chegar no teto. E lá na casa, o teto, ele tinha gesso. Então tem um vão, todo gesso ele tem um vão entre né, e o gesso. E aquela luz era engraçado, porque ela passou pelo gesso e entrou nesse vão. E começou a subir pela escada. E aí começou o mesmo processo do andar de cima onde eu estava. Corria pelo chão, né, aquela fumaça leitosa, e quando espalhada por toda a casa, ela começava a subir. Porém, ela não entrava no closet. Não entrava. A energia não entrava no closet. E eu comecei a ficar, ué, o que é isso? Por que não entra ali? Por que não entra ali? E então eu comecei a focar mais energia. E mais energia, mais energia, mais energia, até que começou a entrar. Como se tivesse rompido uma barreira, e então entrou. E quando entrou, rapidamente foi e subiu. E aí já pegou o banheiro que tinha dentro do closet. Naquele momento, quando aquela fumaça chegou no teto e já começou a ir em direção ao terraço que tem na casa, porque é uma casa muito pequena, então ela tem que estar em níveis, em blocos, né? E aí eu estava na sacada, eis que surge aquele espírito gigantesco, assim, uma pena 2x2, assim, uns 2 metros de altura, muito forte, mas com a musculatura trincada, desenhada. Até dá inveja, hoje, olhando para aquela musculatura, dá inveja em relação ao que eu me vejo, né? Fisiculturista, né? Fisiculturista, cara. E aí ele se atirou ali, mas assim, pensa numa fúria.
pensa num espírito feio, todo vermelho, vermelho mesmo, com guampas, assim, exatamente como se manifesta o diabo, né? Porque é uma consciência que acredita que ser diabo assusta e governa e manda. Então ele se transveste dessa imagem. Pulou na minha frente e eu tô ali de frente para ele com a clarividência aberta ou com a tela mental aberta, como vocês preferirem, e aquele ser assim, e tu pensa, e agora? O que eu faço? O que eu faço? Será que Pai Nosso resolve? E aí fiquei olhando sem reação e ele falou, mas numa voz muito rouca, uma voz assustadora, assim. A guerra não terminou. Isso é só a vitória de uma batalha. A guerra não terminou. E saiu pela sacada, assim, sumiu. Ainda bem que nunca mais voltou. Naquela época eu era mais novo, hoje eu posso infartar, né? Mas foi assim que apareceu. E foi dessa forma que eu fui aprendendo com a espiritualidade, porque eles iam se mostrando, né? Eles iam se mostrando aos poucos, e tu tem que aprender a lidar com aquilo. Só que provavelmente as pessoas ali pensam, nossa, o que eu faria? Sim. Aí que entra a parte importante da espiritualização do ser. Não sou espiritualizado, longe disso. Tanto é que a Regi diz, você conduz com tanto amor. Não conduz com tanto amor. Eu convido muito mais gente a se retirar da minha casa do que mandar a luz. Some daqui, some daqui. Não quero saber de você, some daqui. Aí depois eu conto uma faceta de quando eu cheguei em São Paulo, para vocês verem que não é tão amoroso assim, não. E aí entra a parte do conhecimento da espiritualidade. Eu nunca vou estar só. Então, quando nós estamos para fazer um trabalho de terapia que a gente não se sente confiante, nós não estamos nos sentindo confiante apenas em nós. Nós também não estamos acreditando nos espíritos que nos acompanham. Uhum. A desconfiança, ela é muito maior, porque eu não confio no meu trabalho, mas eu também não confio nos espíritos que estão comigo. Agora, no instante que eu sei, eu posso não saber de nada, posso não saber fazer uma oração bonita, mas tudo bem, mentor, tô aqui, bora lá, vamos fazer. O que eu preciso fazer? Estende a mão. Estende a mão. Ergue os braços. Ergue os braços. Gratidão. Gratidão. Ou seja, quando a gente confia nos espíritos que estão atrás de nós, que estão por trás do trabalho que nós estamos realizando, então nós começamos a entender fé. Quando um espírito desse se materializa e se forma na minha frente, é porque eu tenho proteção e amparo para lidar com ele. Porque se ele chega ali e eu estou sozinho, ele passa por cima. Sim. Agora ele chegou ali na frente e freou. Por que ele freou? Porque ele viu quem acompanha. Ele viu quem acompanha. Aí ele freia. E aí a opção dele é se retirar. Então demonstra que o meu trabalho de prece, o meu trabalho de leitura, o meu trabalho de desenvolvimento mediúnico trouxe aqueles seres de luz que me possibilitaram ir lá e tirar ele daquela condição. Mas isso é fé no trabalho que eu estou fazendo, no desenvolvimento que eu estou fazendo, mas acima de tudo, em quem está sendo os meus professores. Quando eu vou fazer um tratamento com alguém, eu estou muito seguro dos espíritos que estão comigo. E eu sei que eles não abandonarão. Né? Então, já dei uma pintadinha, uma pincelada na fé. Ai, que maravilha, Washington. É interessante, Jorge, falando isso, que as pessoas muitas vezes querem ter sensibilidade, uma sensibilidade maior ao plano espiritual, quer ver espírito, mas só quer ver coisa bonitinha, né? Só que você vai ver de tudo, né? Só que o estudo, o desenvolvimento e principalmente a confiança de que não estamos só, que nós temos resguardo, temos amparo,
tem que existir. Até chegar ao ponto em que a gente deitado, olhe para o lado e vê um espírito feio, trincadão lá, a gente vira para o outro lado e fala, ah, que bom, achei que era uma barata. E olha que às vezes uma barata assusta mais que um espírito.